Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Sagrada Escritura. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que São Paulo me disse essa noite. Um pouco conturbado, porque precisava de uma interpretação bíblica, em que São Paulo disse que ele também multiplicou os pães, como Jesus. E aí ele me deu uma página de compreensão, e aí eu fiquei meditando, não vi conclusão, meditando, mas aí eu vou contar a história e a conclusão, a luz que o Espírito Santo me colocou e deixou entender. Ele deu também uma história para que eu compreendesse melhor essa literatura de avanço. Bem, era um homem fazendeiro tinha um dinheiro bom e ele tinha um cavalo que valia 100 contos de réis, que na verdade, como se fosse hoje, dizendo ele, né, equivalente a 1 milhão de reais. Não que sejam 100 contos de réis valia 1 milhão, é porque ele quis dizer que não importa o valor. E esse cavalo era muito útil para ele. Esse cavalo era reprodutor e reproduzia vários outros cavalos iguais. E ele vendia. Porém, um dia, esse cavalo morreu. Quando esse cavalo morreu, esse senhor, que tinha botado a confiança nesse cavalo, ficou perturbado. E ficou sem saber o que fazer, porque o cavalo foi produtor dele, o cavalo que ele tinha como mais potente, né? Esse cavalo que dava para ele muitos benefícios de dinheiro e de propósito financeiro, tinha morrido. E o fato de ter morrido esse gerador de receita, né? Ele ficou perturbado, até que Deus permitiu que ele ficasse possesso por um demônio. E ele ficou possesso por um demônio há muito tempo. Jesus permitiu essa possessão demônio nele por causa disso. Bem, eis aí a história e eis aí um entendimento sobre agora a cobiça. São Paulo falou, Ítalo, muita gente está indo para o inferno por causa disso que eu vou falar agora. E eu vou te dizer o que está acontecendo. O que aconteceu com esse rapaz, né? É uma história verídica. Para usar como exemplo desse entendimento que eu vou falar agora. As graças que Deus quer ter na sua vida financeira. Vamos dar entrar outro parêntese. Ele falou que devido às igrejas, que vamos considerar igreja, mas porque tá ligado a Deus, mas vamos dar o nome de igreja, dos irmãos afastados que pregam muito a bênção do dinheiro, a bênção da financeira, em que o dinheiro está acima de qualquer coisa. Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, e uma ideia completamente errônea. Deus está permitindo que o mal se apodere deles e que muitos estão indo para o inferno devido a essa má apresentação das coisas do dinheiro na vida da pessoa. E ele me deu o entendimento de como tem que ser o dinheiro na sua vida completo, como que é esse mal que você tem que cortar, o mal do excesso, né? Primeiro, se você tem essa ideia errada de que Deus vai te dar dinheiro, que é bênção de Deus acumular dinheiro na terra,
Primeiro você tira isso da cabeça, tira isso da cabeça. Essa é uma ideia que o demônio está colocando na sua cabeça, tá bom? Funciona assim, ó. É igual na multiplicação do pães. Jesus que deixa naturalmente você multiplicar os pães, ele multiplicar os pães através de você para ter o necessário. Vamos lá. Você precisa do necessário para viver. Tudo além disso é vaidade. O próprio Jesus, ele pega a sua... Você está ali na caminhada, por exemplo, você tem um monte de bens, né, hoje. Então você está naquele entendimento, tem duas hipóteses. Você já começa com Cristo e vai começar a trabalhar a vontade de Deus. E tem a hipótese que você está juntando tesouro na terra à luz desse pensamento demoníaco. Então, você está com aquela ideia, olha, Deus vai me dar dinheiro, se eu fazer isso, Deus vai me dar aquilo, Deus vai me dar o dinheiro, Deus vai me dar aquele dinheiro, Deus vai me dar. Então você virou um negócio, né, Cristo? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem muita gente indo para o inferno por causa disso, dessas palavras que eu estou dizendo, que você cobiça no seu coração hoje. Você cobiça isso no seu coração. Essa vaidade, essa cobiça do dinheiro é que está matando muita gente e de fato transborda também outros pecados diante desse movimento que está tendo em algumas outras igrejas que pregam esse tipo de situação. São Paulo, ele não sei por que foi ele que foi falar para mim, ele me mostrou uma passagem de Deus em que ele confirmou, ele também multiplicou os pães. Eu falei, mas aí depois eu fui pesquisar, eu vi que não, mas sim, de fato, depois eu fui pensar, meditar, e sim, realmente ele multiplicou os pães, talvez um entendimento novo, né? Demorou muito eu para associar isso aqui, mas faz sentido na palavra de Deus. Tá bom, vamos voltar ao contexto da pessoa que acha que as bênçãos de Deus no dinheiro é para sua glória, é para você viver o seu prazer, ou mesmo de ter o dinheiro por ter um patrimônio gerador do dinheiro, ter uma empresa bem sucedida, aquilo que gera o dinheiro. Você quer ter aquele gerador de dinheiro, você vive pelo aquele gerador de dinheiro. Quando o senhor que tinha a fazenda perdeu o cavalo, ele achou que a confiança dele estava naquele cavalo, aquele gerador de dinheiro para ele, naquele gerador de receita para ele. Como a confiança dele estava naquilo ali, não estava como Deus queria de fato que fosse a vida dele na questão financeira, Jesus falou assim, não, então você está colocando seu Deus esse cavalo. Mas isso aí é um paradoxo, não é o cavalo, é você hoje com as suas finanças colocando seu Deus nas coisas que você conquistou, por exemplo, uma empresa bem-sucedida, ou algo, ou muitas casas alugadas, ou algo fixo que você tem na sua vida que você crê que é uma bênção de Deus e na verdade é uma desgraça na sua vida, permitida por Deus, em que o Satanás toma conta da sua cabeça para você administrar essas coisas e querer ter mais. É o próprio demônio que cuida dessas coisas. Você está cuidando das coisas e adorando ao demônio quando você faz isso. E São Paulo diz que isso é pecado mortal. Essa cobiça, isso que eu estou falando, é pecado mortal. E então Jesus permite que você vá para o inferno. Bem, geralmente Jesus dá o problema e dá a solução. Sempre a mesma coisa. A solução para aquelas pessoas que estão hoje com empresas bem-sucedidas, que acham que é bênção de Deus e na verdade é do demônio. Você vai desmistificar isso na sua cabeça, vai entender o que de fato é bênção de Deus e que não é. Se você tem um gerador de receita que te leva a viver por aquilo, tá errado. Pelo gerador de receita, por exemplo, eu tenho um mercadinho e não é... Ele deu esse exemplo desse cavalo porque não é só um mercadão, né? Não é só pessoas também que têm muito dinheiro. É pessoas que têm um negocinho também, né?
e acha que bota sua fé naquele negocinho para gerar sua receita, né? E você faz aquilo ali como se fosse aquele cavalo, aquele gerador de receita. Não é só em âmbito grande, é em âmbito pequeno também. Porque independe do grau de dinheiro, depende do seu coração e da vontade de Deus. A solução é: quem multiplica o pão na sua vida é Jesus, tá bom? Pronto. Essa visão é correta, mas partindo de uma orientação. De uma orientação em que tudo aquilo que você vai pegar a sua cabeça agora e avaliar em oração, penitência, oração, vai perguntar para Deus: o que de fato é suficiente para que eu viva hoje? Ah, é pagar a escola da minha filha, é pagar meu aluguel, ou é pagar a pensão, ou é, não sei, né? O que de fato é importante, que não pode faltar na sua vida, que esteja a luz de Cristo. Primeiro você volta para Cristo, você sai daquela ideia que aquilo ali é de Deus, né? Por mais que você tenha e ache que é de Deus, independente do que você faça, até o seu próprio trabalho mesmo, onde você trabalha, onde você coloca, por exemplo, até na labuta do trabalho, você coloca aquilo ali como espécie geradora importante mais que Deus. E aí você olha também para o trabalho e fala, então, assim, realmente esse aqui é de Deus? Até meu trabalho, né? Não importa a fonte geradora do dinheiro. Importa se vem de Deus ou não. Se é Ele que está multiplicando o pão na sua vida ou não. Tá. Como você vai ver que é Ele que está multiplicando o pão na sua vida? Primeira coisa, o excesso. Todo excesso daquilo que excede na sua vida, falta na vida do outro. Se você não distribui, é pecado mortal. Por exemplo, eu tenho uma vida financeira, vamos supor que eu precise de 14 mil por mês para sobreviver, supondo, tá? Para viver de acordo com Deus, que Deus permitiu que eu vivesse. E eu ganho, vamos supor, 100 mil. O resto que sobra, da diferença de 100 para 14, ele é graças dada ao próximo. Você vai ter que doar para a igreja, você vai doar, mas não é, você vai ter que doar para o mendigo, você vai ter que fazer uma casa para alguém que está precisando, você vai... Ah, Ítalo, mas então é isso mesmo. Aí por isso que a igreja é tão rica, eu estou dando dinheiro para ele. Ele, de fato, você precisa ajudar a igreja, mas com o que falta na sua mesa, mas você tem que entender para onde você está doando seu dinheiro. Se era para a igreja demoníaca que pega aquele dinheiro e multiplica pães para orgulho próprio ou para salvação da humanidade. Você tem que avaliar em oração isso também. Aconselho você a pensar sobre tudo isso. E a partir do momento que você avalia o que é necessário, Jesus agora vai ser o diretor, vamos colocar o diretor financeiro da sua vida. Ele que agora vai multiplicar seu pão por conta própria. Você só vai ser um mero trabalhador, um mero instrumento de Deus para gerar a receita para você e, se sobrar, de acordo com a vontade de Deus, para o mundo, para ajudar o próximo, para não deixar o outro passar fome, para não deixar o outro para as obras de misericórdia, né, em geral. Essa multiplicação de pães é para Jesus, tá? Para Jesus. Aí você vai agora colocar Jesus como o centro da sua vida e ele vai decidir o que fazer com aquele cavalo. Jesus vai decidir o que vai fazer com aquele cavalo. Quando aquele cavalo acabar, você vai saber que é graça de Deus e que você vai ter outros cavalos. Não é meio estranho que ele não saiba que tinha outro cavalo também? Você pode ter outros cavalos também, viver outros aspectos que Deus permite que você viva, né? E tudo de excesso na sua vida que você conseguiu até hoje, abomina ajudando ao próximo, senão é pecado mortal. Se você não avaliar o suficiente para você viver o resto. Ah, mas então tem muita gente. Sim, tem muita gente indo para o inferno. Foi São Paulo que disse. Esse foi um entendimento bem claro. Agora eu vou ler a passagem de Deus, de São Paulo, que ele disse que ele multiplicou os pães. Eu não conhecia. E tem a ver tudo com isso que eu falei também, se você parar para pensar.
É a carta a Filemon. A carta Filemon é uma joia no tesouro paulino. Trata-se de um assunto bem pessoal. Paulo estava na prisão, provavelmente em Efésios, por volta de 55 depois de Cristo. Por essa época, a comunidade de Colossas se reunia na casa de Filemon. Um escravo de Filemon chamado Onésimo fugiu para junto de Paulo na prisão, e Paulo batizou e gerou-o na fé, e agora escreve uma carta de recomendação para que Filemon receba Onésimo de volta, sem castigá-lo ou até matá-lo, como de costume escravista permitiam, mas como um irmão em Cristo. Eu vou ler só a parte que interessa sobre essa situação. Então, assim, o Onésimo era escravo de Filemon. E ele vai procurar Paulo para ser batizado, porque ele quer fazer parte dessa nova vida, né? E aí Paulo batiza ele de fato e coloca: agora você é irmão, não precisa ser mais escravo. Aí ele dá um entendimento, ó. Ele fala assim, ó, na carta ao Filemon, pelo capítulo 1, né, que é capítulo único, eu acho que aqui, lá no versículo 15. Talvez Onésimo, que é o escravo, né? Talvez Onésimo tenha se afastado de ti por algum tempo, falando isso para Filemon, precisamente para que o receba de volta para sempre. Agora não mais como escravo, mas muito mais do que isto, como irmão querido. Então ele tinha um gerador de receita, que era esse escravo, né? Um gerador de receita, que era esse escravo. E aí São Paulo fala: não, ó, ele não vai receber mais como escravo, não. É isso que você vai fazer na sua vida também. Você não vai ser mais escravo do dinheiro, né? Você não vai ser mais escravo daquele cavalo. Você não vai ser escravo disso mais. É Jesus que vai gerar tudo. Então agora não mais como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido. Então você vai ter aquilo ali, seu emprego, sua empresa, seu trabalho, seu dinheiro, como um irmão querido, né? Um irmão querido da vontade de Deus. Especialmente por mim. E muito mais por ti. Tanto na carne como no Senhor. Beleza. Se, pois, me tens como companheiro, Jesus mesmo fala assim: se você tem como Jesus como Salvador, né, no caso, trazendo para a nossa história, recebe como se fosse a mim mesmo. Você vai receber, você vai ter que avaliar se de fato aquele dinheiro é vontade de Deus na sua vida. Você vai receber ele como você mesmo, para você mesmo. Se você tem Jesus como Senhor, né? E ele como companheiro. E se ele te deu algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, que é o caso, o escravo, né? Põe na minha conta. São Paulo diz assim, ó. Se o escravo te deu algum prejuízo, tem que colocar na minha conta. Pois bem, Jesus, como ele cuida de tudo que é seu agora, você mudou de vida, entendeu essa palavra que eu falei? Tudo é tudo prejuízo, tudo é na conta de Deus. É ele que vai cuidar de tudo, né? Ele que vai cuidar da sua vida financeira, e você vai ser meramente um instrumento para encaixar na sua vida uma penitência, oração e Eucaristia, né? Tendo necessário o resto do ano. Se ele te deu algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Aí, o próprio Paulo escreve assim: eu, Paulo, escrevo do próprio punho, sou eu que te pagarei. Nesse momento ele também multiplicou os pães, dizendo assim: quem te paga, quem te dá as coisas é Deus. Eu mesmo multiplico seus pães, você não se preocupa. O que é necessário para você é para você, o restante é para doar, é obra de misericórdia. Mas você vai doar consciente do que sua igreja está fazendo. Não é de fato ter que doar, mas não é assim, querendo outra coisa em volta. Eu vou te dar aqui para a igreja para conseguir outra coisa. Negativo.
Jesus multiplica o pão necessário e o restante, se ele te der mais, é para você doar de novo, mas não para a igreja. Você pode também doar para a igreja, né? Fazer a parte da igreja. Mas você pode também começar a fazer obra de misericórdia mais forte. Por que não você, muito rico, não fazer um hospital? Por que você também, que não tem tanto dinheiro e não chegou ainda o suficiente, doar pelo menos algo para ajudar alguém que está passando na rua? Não tem, cada um nas suas etapas de vida e entendimento de vida, tá? Inclusive no trabalho também, o que você ganha ali, você tem que ser justo com Deus também, porque Ele vai multiplicar seus pães não com mais dinheiro. E se Ele te der mais dinheiro do que você precisa, você relatou que precisa para Deus, e que Deus te deu a confiança que é aquilo que você precisa, é para doar também para os próximos, tá? É tudo para um bem comum, o dinheiro, tá? Eu, Paulo, escrevo do próprio punho. Sou eu que pagarei isto para não te dizer que tu também tens uma dívida comigo, a tua própria vida, pessoa. E aí Jesus fala assim: se você não fizer isso, a sua dívida é você mesmo para ele. Você é de Cristo. Se você não fizer essa participação com as obras de Deus, deixar que Ele multiplique seus pães, e você sabe o que é suficiente para a sua vida, e que depois que Ele te der o excesso do suficiente, caso Ele te dê, por graça, você doe esse dinheiro para o bem comum do próximo, Ele vai dizer que você tem uma dívida com Ele, que é você mesmo. Se caso você tem uma dívida com Ele e você não cumpre a dívida, que é você mesmo, que é para sua salvação, né? Sua salvação, isso tudo que eu estou falando, Ele deixa que Satanás tome conta da sua vida porque você peca mortalmente. À medida que você não faz isso que eu estou falando. E Ele, uma vez permitindo isso, pelo plano de salvação, você é um cobiçador de tesouro do mundo, não de tesouro do Deus. Porque o tesouro de Deus é amor, até no dinheiro, para dar para o próximo. Entende? Então, fala assim, ó. Para não te dizer, tu também tens uma dívida comigo. Para comigo, a tua própria pessoa. nós somos a própria dívida com Deus. Uma vez entendendo isso tudo que eu falei, do que é fruto dos seus bens, ainda você tem que entender que você tem que prestar conta para Deus de tudo isso. Prestar conta de cada centavo que você conseguiu na sua vida. São Paulo é fervoroso, rapaz. Ele fala, é reto. E eu não para assimilar isso tudo eu trabalho, porque isso aqui é multiplicação de pães também. É um entendimento novo, né? É o Jesus que multiplica o pão da sua vida, e esse pão da sua vida você tem que saber o que fazer. E Jesus deixa já saber o que você tem que fazer. E eu tô te falando que tem que fazer a solução. Você muda de vida, né? Começa a oração, aí Jesus vai te dar essa visão, né? Oração, Eucaristia e penitência. Aí continuando. Sim, irmão, que eu tire algum proveito de ti do Senhor. Reconforta-me em Cristo. Tá vendo? Sim, irmão, que eu tire algum proveito de ti no Senhor. E que essa vontade seja a vontade de Deus na sua vida. Muito belas palavras de São Paulo, né? Foi muito difícil entender a complexidade dessa palavra. Eu não sou um bom orador, mas é isso, essa complexidade dessa palavra traduz como você não vai deixar o demônio possuir as suas coisas, os seus bens materiais. Não esquenta. Eu vou concluir agora com uma breve análise disso tudo. Você tem seus bens, tem o seu gerador de renda, seu trabalho, sua empresa. O que é necessário para você viver é seu, o restante é para você doar para os pobres, para as pessoas que precisam, para cuidar de enfermos, para que você faça esse tipo de penitência para você mesmo, pela sua salvação e pela salvação do mundo. Isso quem quer ser maior no reino dos céus tem que ser o menor. Se deu graça, se você está conseguindo as graças por conta própria, não é sua. Aí você está reinando, colocando Deus como seu principal
seu principal fornecedor, você está colocando você mesmo como seu principal fornecedor, e você mesmo não é você, é o mal na sua vida, é Satanás que está te dando essas coisas, tá? Se você pega e não faz isso que eu estou falando, dá o excesso e fica com o suficiente, a luz de Cristo, é o próprio demônio que está cuidando das suas coisas e está deixando você se perder, porque o papel do demônio é perder sua alma. Você tem que ficar muito atento nessa briga. Nós não brigamos contra pessoas, é contra as potestades e inimizades desse mundo, contra os anjos malignos que foi precipitado na terra. Não esqueça disso. Se você deixar que as suas obras de cobiça de dinheiro te influenciem na sua vida de forma que não está na vontade de Deus, você vai para o inferno. Vai ter muita gente indo para o inferno por causa do excesso de dinheiro. Mas não é excesso de dinheiro, muito dinheiro. Até um próprio trabalhador pode colocar sua segurança naquilo que ele está fazendo, esquecendo que é vontade de Deus. Não é só aquilo, é pecado mortal, não é só excesso de dinheiro. É aquilo que você faz com o seu pequeno ou grande ou médio dinheiro, né? Porque primeiro você tem que saber o que é de fato importante para você sobreviver e viver bem. Pode viver bem, tranquilo. Depois você tem que saber, me falta algo? Peça para Deus multiplicar seus pães. Eu quero ter mais? Peça para que Deus dê a graça de você ter mais, se Ele quiser. Se Ele quiser, você vai querer ter mais não para você. Você vai desejar agora para fazer obra de misericórdia. Você não pode desejar mais para que você viva a sua vontade. Você vai desejar para viver a obra de misericórdia. O próprio Deus vai multiplicar os pães nesses dois casos, né? Vai multiplicar o pão na sua vida. E você vai prestar conta de tudo, porque agora Deus é o seu multiplicador do pão. E você vai prestar conta de tudo, que agora... Porque é assim, ó, na palavra de Deus diz que você tem uma dívida com Jesus, a sua própria vida, porque Ele multiplicou os seus pães. É entendimento totalmente controverso de pegar os bens para os seus prazeres e o seu dinheiro para os seus prazeres. Tanto faz que é bem pequeno ou bem grande, porque não faz sentido, só porque é muito rico. Não, não é assim não. Você também que tem um pequeno comércio, ou você que tem um emprego muito bom, ou que você tem um emprego até ruim e coloca aquilo como principal fonte de prazer sua. Achando que é você que não sabe qual é a multiplicação de pão que Deus quer na sua vida, né? É só ter o suficiente? Só basta? Tá bom. Porque depois do excesso, não é seu também, é de Deus. E você é obrigado a doar para o próximo. Você é obrigado a doar. Tá bom? Esse entendimento é muito legal. Que Nosso Senhor e Nossa Senhora nos proteja e que deixe a voz de Deus entrar na nossa cabeça sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida de trabalho, de labuta, sabe? E essa é a verdade para você seguir a caminho de Deus. Não é o excesso de bens para você se soberbar. Cuidado. Cuidado, se você está desejando para você excesso, para o seu prazer, cuidado. Você está acumulando tesouro na terra e não no céu. Jesus vai prestar conta de você. E tem muita gente, como São Paulo me diz, tem muita gente indo para o inferno por causa disso que eu falei agora, disso. Tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.